Não confie neste pastor. Ele quebrou a confiança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou falando de você. É hora da verdade. Momento de parar e repensar seu ministério. Com todo respeito, mas precisamos falar com franqueza e urgência. A questão que trago é vital para sua vida espiritual e para o impacto que o Senhor exerce sobre sua congregação. Como um líder de Deus, responsável por guiar almas, pode o Senhor, conscientemente, continuar consumindo carne, quando isso vai diretamente contra os princípios de saúde revelados pelo próprio Deus? Ellen White foi incisiva. Poderemos nós, possivelmente, ter confiança em pastores que, às mesas em que é servida a carne, unem-se aos outros em comê-la. Conselho sobre o regime alimentar, página 402. Como é possível esperar que alguém que cede aos próprios apetites seja espiritualmente apto para liderar? Lembremos que foi justamente o apetite descontrolado que levou à queda da humanidade, e hoje Satanás continua a usar essa fraqueza para nos afastar da verdadeira comunhão com Deus. E não para por aí. Ellen White nos questiona severamente. Porventura os ministros do Evangelho devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? Como alguém que é sustentado pelos dízimos sagrados pode condescender com um hábito que envenena o corpo, o templo do Espírito Santo? Ignorar essa luz e essas advertências divinas é uma afronta. Conselho sobre saúde, páginas 133 e 134. A própria Bíblia nos instrui a sermos exemplos em tudo, até no que comemos. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Então, como justificar o consumo de carne, especialmente quando sabemos, tanto pela ciência moderna quanto pela luz profética, que esses alimentos destroem nossa saúde física e mental? Pastor, ao insistir nesse hábito, o Senhor está comprometendo não só sua saúde, mas também sua capacidade de discernir a vontade de Deus. Ellen White advertiu claramente que a carne tornou-se especialmente perigosa à medida que as doenças nos animais aumentaram. Conselho sobre o regime alimentar, página 384. Sentar-se à mesa e consumir carne é ignorar essa advertência e arriscar sua conexão com Deus. Quem é chamado para liderar deve ser o primeiro a viver aquilo que prega. Se nem em algo tão básico como a alimentação o Senhor está disposto a ser um exemplo, o que mais está sendo negligenciado em sua fé? Isso não é apenas sobre o que você põe no prato, é sobre sua lealdade a Deus e sua preparação espiritual para o retorno de Cristo. Ellen White foi categórica. O regime cárneo é a questão principal que os crentes em Deus terão de resolver antes do retorno de Cristo, porque ele interfere na capacidade de raciocínio, de discernimento espiritual. Conselho sobre o regime alimentar, página 396. Como líder, você foi chamado para guiar seu rebanho na verdade, não para resistir a uma reforma tão vital. Reflita seriamente sobre sua posição diante de Deus. Se você, pastor, persiste no consumo de carne, que mensagem está transmitindo? Você sabe que o regime carnívoro prejudica tanto o corpo quanto a alma. Ellen White nos adverte. A carne nunca foi o alimento ideal, e agora é duplamente perigosa por causa das doenças que estão nos animais. Conselho sobre regime alimentar, página 384. Cada pedaço de carne que você consome afasta você da clareza espiritual necessária para discernir a vontade de Deus. A Bíblia é clara quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, verso 2. Como você pode renovar sua mente, pastor, se está entorpecendo com alimentos que prejudicam sua saúde física, mental e moral? Ellen White reforça. Os que usam carne estão se debilitando fisicamente, mentalmente e moralmente. Conselho sobre regime alimentar, página 383. Isso é um ataque direto à sua capacidade de ser o líder que Deus espera que você seja. A reforma de saúde é central para a preparação da volta de Cristo, e os pastores devem estar à frente deste movimento, não se escondendo atrás de desculpas e hábitos antigos. A escolha é clara: ou você lidera pela verdade, ou se torna cúmplice de um erro que custará caro para você e sua congregação. O tempo é curto, e a responsabilidade pesa sobre seus ombros. Que sua vida seja um reflexo puro do caráter de Cristo, em todos os aspectos, inclusive no que você come. Chega de desculpas. Deixe o Espírito Santo transformar cada área de sua vida, ou então, você estará negligenciando o chamado divino de liderar com fidelidade e consagração. Imagine o impacto devastador que o Senhor está causando em sua própria vida espiritual e na de sua congregação ao escolher seus próprios desejos em vez da vontade de Deus, especialmente no que diz respeito à alimentação. Jesus foi claro quando disse: bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Como o Senhor pode esperar ver a Deus se está poluindo seu corpo e mente com aquilo que os corrompe? Cada escolha, até mesmo a comida que colocamos no prato, tem implicações eternas. O consumo de carne não é apenas uma questão de saúde. É uma afronta espiritual. Ele embota a mente, enfraquece a capacidade de discernir a verdade divina e alimenta os desejos carnais. O Senhor está permitindo que o consumo de carne enfraqueça sua conexão com Deus, tornando sua mente insensível à sua voz. Como líder espiritual, sua responsabilidade é enorme. O exemplo que o Senhor dá ao continuar consumindo carne envia uma mensagem clara à sua congregação, que a reforma de saúde de Deus pode ser ignorada, que é aceitável ceder aos próprios apetites, mesmo que isso afaste sua vida da plena consagração. O que está dizendo com suas ações? Que obedecer a Deus é opcional. Que podemos brincar com nossa salvação. Ellen White não deixou espaço para dúvidas. Nosso povo deveria ser impressionado, com linhas claras e distintas, quanto à questão da reforma de saúde. Deus requer que os ministros, como líderes do povo, sejam exemplos de temperança e renúncia. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 159. Como o Senhor pode guiar outros ao caminho da santidade se nem mesmo consegue abandonar a carne? Como pode chamar os outros à pureza se está se contaminando? Essa não é uma decisão trivial. É uma batalha espiritual. Abandonar o consumo de carne é uma declaração poderosa de total submissão à vontade de Deus. É um grito de guerra contra os hábitos que nos distanciam da santidade. Pastor, o Senhor está sendo chamado a liderar pelo exemplo, a mostrar ao seu rebanho o que significa estar verdadeiramente consagrado. Deus exige pureza em todos os aspectos da vida, e isso inclui o que colocamos em nosso corpo. A escolha está diante de nós: ou nos entregamos completamente a Deus, ou continuamos a nos enredar nos desejos carnais. O Senhor vai continuar sendo um obstáculo espiritual para si e para sua congregação? Ou vai tomar a decisão de ser um líder que não se curva aos apetites, mas que se submete inteiramente à vontade de Deus? Pastor, a realidade é inegável e a responsabilidade em suas mãos é gigantesca. Estamos no fim dos tempos. Deus está exigindo de seu povo uma preparação total, espiritual e física. A reforma de saúde não é um acessório, é um mandamento direto para nossa sobrevivência nos eventos finais. Agora, eu pergunto, como um líder, supostamente chamado para guiar o povo de Deus, pode continuar consumindo carne sabendo que há luz clara sobre os perigos desse hábito? Ellen White foi clara e incisiva. Deus exige que seu povo seja temperante em todas as coisas. Conselho sobre o regime alimentar, página 32. Pastor, ao persistir no consumo de carne, o Senhor está não apenas ignorando, mas ativamente resistindo à chamada divina para temperança e renúncia. Como podemos esperar sobreviver às provações finais, se não conseguimos ser fiéis em algo tão básico quanto nossa alimentação? Jesus foi direto: aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas 16, verso 10. Será que estamos sendo fiéis? Ou estamos afundados em desejos que nos arrastam para longe da obediência? Cada escolha que fazemos à mesa revela nossa disposição de obedecer ou rejeitar a Deus. Ellen White ainda advertiu: os que professam crer na verdade devem ser temperantes, renunciando aos prazeres do apetite. Conselho sobre o regime alimentar, página 32. Pastor, o Senhor foi chamado para liderar o rebanho de Deus, não para ser um obstáculo. Como pode continuar participando de um hábito que não apenas destrói sua própria saúde, mas que escandalosamente contraria os princípios divinos? Se o líder não está disposto a seguir a luz, o que esperar da congregação? O consumo de carne é um risco gravíssimo. Ellen White alertou sobre as doenças nos animais que estão se multiplicando. Os que estão à espera da vinda do Senhor não deveriam comer carne. Conselho sobre o regime alimentar, página 384. Como pode, pastor, sendo líder, continuar participando de um hábito que compromete sua vida e a de seus seguidores? O Senhor deveria ser o primeiro a se levantar contra isso e alertar o povo com força e coragem. Pastor, a reforma de saúde é a preparação para o retorno de Cristo. Não é opcional, é urgente, é vital. Ellen White disse: aqueles que esperam encontrar-se com o Senhor devem ser estritos em sua dieta. Testemunhos, volume 9, página 153. O Senhor deveria estar na linha de frente, liderando esse movimento de purificação e preparação, mas ao contrário, está resistindo. Sua congregação observa suas ações, e elas gritam mais alto do que qualquer sermão. Então, pastor, eu pergunto, estamos nos preparando de verdade para a volta de Cristo,
Ou nossos apetites carnais estão nos arrastando para longe dessa preparação? Se continuarmos a ceder aos desejos da carne, como podemos estar prontos para o tempo de angústia que se aproxima? Será que vamos ceder também nas provações finais? A decisão é sua, pastor. O tempo de agir é agora. Deus exige de nós uma reforma total, e isso inclui abandonar o consumo de carne imediatamente. Sua escolha impacta não apenas sua vida, mas o destino espiritual de todos os que o seguem. Seja o líder que Deus espera que seja. O mundo está observando, e Deus está chamando. Qual será a sua resposta?